Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação bem diferente e eu diria fascinante do que muita gente chama de reforma íntima. E se em vez de pensar nisso como uma obra, uma construção, a gente enxergasse a vida como uma verdadeira jornada de descoberta? Uma viagem mesmo, que leva a gente daquela confusão do mundo moderno até uma clareza que vem da alma. Vamos nessa? E essa jornada já começa com um paradoxo que chega a ser gritante. Pensa bem, de um lado a gente tem uma tecnologia que parece mágica, né? Uma produção de alimentos incrível, comunicação instantânea, recursos infinitos para aprender qualquer coisa. Só que do outro lado, a gente tem a realidade humana. Milhões na miséria, um consumo recorde de remédios para ansiedade e depressão e taxas de solidão e suicídio que, infelizmente, nunca foram tão altas. Então, a grande pergunta que fica martelando na cabeça é: o que é que está acontecendo? Como é que pode a gente ter tanta coisa, tanto recurso e ao mesmo tempo sentir um vazio tão grande? Para a gente começar a explorar essa questão, talvez o primeiro passo seja mudar o jeito como a gente pensa sobre nós mesmos. E essa mudança começa na linguagem, na forma como a gente fala sobre isso. A própria ideia de reformar talvez já seja parte do problema. E se a melhor metáfora não for construir, mas sim moldar? Pensa um pouco, quando a gente fala em reforma, a nossa mente vai direto para um canteiro de obras, para engenharia, para arquitetura. A ideia é quebrar a parede, consertar o que está estragado, dar uma maquiada no superficial. É uma visão que acaba tratando a alma como se fosse um prédio que precisa de conserto. E olha, essa metáfora até serve para começar a conversa, mas ela fica estreita, fica limitada muito rápido. Agora, olha só que diferença essa imagem. Moldar. A vida não é uma receita de bolo, sabe? Com um projeto todo definido. Ela parece muito mais com um olheiro trabalhando argila. Moldar envolve técnica, claro que sim, mas também envolve sensibilidade, envolve arte. É um trabalho feito com material que já existe, guiado por princípios e não por uma planta baixa toda rígida. E para que essa ideia de moldar faça sentido de verdade, ela se apoia em três princípios que são, assim, a base de tudo. Eles são o alicerce para tudo que a gente vai discutir a partir de agora. O primeiro princípio, e talvez o que mais vira chave na nossa cabeça, a imortalidade do ser. É algo para a gente parar e pensar um segundo. A maioria das pessoas vive, molda a vida completamente de costas para essa ideia. Os planos vão até a morte. E olhe lá, ninguém está planejando os próximos 400 anos. Só que a imortalidade não é uma ideia abstrata, uma filosofia distante. Ela muda radicalmente a perspectiva de como se deve moldar os relacionamentos, a carreira e, principalmente, o nosso mundo interior. O segundo princípio, a gente é maleável. É preciso tirar da cabeça essa ideia de coisas definitivas. Nós não somos o alicerce de um shopping fixo, imutável. A gente se molda o tempo todo na interação com os outros, com o ambiente. Quer uma prova? Imagina a reação de alguém que fica sem poder usar o WhatsApp por míseros 15 minutos. Muita gente teria uma crise de abstinência de verdade. Isso só mostra o quão profundamente a gente é moldado por tudo à nossa volta. E aqui a gente chega no terceiro princípio, que é, nossa, simplesmente espetacular. Dentro da gente, no nosso DNA espiritual, por assim dizer, existe o que o autor chama de gene da divindade. É como se num teste de paternidade espiritual o resultado desse positivo. A origem é divina. Essa faísca, essa centelha está na nossa essência. E essa imagem aqui ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Do mesmo jeito que numa sementinha minúscula de bolota já existe o potencial de um carvalho gigante e que num bloco bruto de pedra já existe uma obra-prima, o nosso potencial divino já está dentro de nós. Dizem que quando perguntaram ao escultor como ele fez o pensador, ele respondeu: ele já estava aí, eu só tirei os excessos. E esse potencial divino não é uma coisa vaga, abstrata. Ele se manifesta em capacidades bem estruturais do nosso psiquismo. A capacidade de falar, de usar a palavra com poder, a capacidade de amar, a de cuidar e prover, a de criar, seja uma tapioca ou uma sinfonia, e, o que é fundamental, a nossa capacidade de cicatrização. Não só a física, mas a psíquica. Uma pessoa se fere, cicatriza e consegue amar de novo. Isso é divino. Certo, mas se existe todo esse potencial divino dentro da gente, por que a vida é tão cheia de dor, de sofrimento? Qual é, afinal, a função disso tudo? A resposta está bem aqui. Para a luz divina poder brilhar, é preciso trabalhar a nossa sombra humana. O egoísmo e o orgulho são como nuvens escuras que encobrem o sol que existe dentro de nós.
são justamente os excessos do mármore. E os processos educativos da vida, que muitas vezes são bem dolorosos, são os mecanismos que trabalham para remover esses excessos. Então, o sofrimento não é um castigo. Ele é o cinzel da vida. As dificuldades, as perdas, as doenças, tudo isso são os instrumentos que vão removendo os excessos de egoísmo e de orgulho, para que a nossa obra-prima interior possa finalmente aparecer. O objetivo final é ligar esses genes da divindade, ativando o nosso potencial de bondade, de compaixão. E é muito importante entender que o egoísmo tem várias facetas, vários níveis. Começa num nível que a gente pode até chamar de inocente, querer o último pedaço do bolo, mas isso evolui para níveis bem mais complexos e sombrios, onde uma pessoa acredita que o mundo inteiro tem que se encaixar na religião dela, na política dela, no pensamento dela. E foram essas facetas que geraram coisas terríveis como o Holocausto, a Inquisição e tantos outros massacres ao longo da história. Ok, agora vamos juntar todas essas peças para a gente chegar na grande virada de chave, naquela pergunta que realmente transforma a experiência de estar vivo. O ponto crucial é este aqui. A verdadeira reforma íntima é aceitar um novo papel. O papel de aprendiz. Ninguém aqui coordena os processos da vida. A vida simplesmente acontece. Alguém vai embora, um ciclo se fecha, uma doença aparece. A nossa tarefa não é coordenar isso, mas sim se moldar em resposta a isso, se redefinir. E tudo isso culmina nesta pergunta final que é extremamente poderosa. É a gente deixar de ser a vítima passiva que fica perguntando: por que isso aconteceu comigo? Para se tornar um criador ativo que pergunta: ok, como eu vou responder a isso? Essa mudança do porquê para o como, nossa, é a chave de tudo. É nesse momento que a gente recupera o poder, a criatividade e a capacidade de se moldar em meio aos desafios da vida. A resposta está sempre, sempre na forma como a gente escolhe responder.